A Bíblia teria pecado de tradução. Deus não seria o Criador, mas o Creador. Essa é a proposta do novo romance de Raissa Lettier, O Cochilo de Deus, onde, a partir do sétimo dia e do cochilo de Deus, a humanidade se reinventa. E já o mal não é tão necessário, porque o mal estaria no próprio homem. Uma proposta curiosa e inquietante. Raissa, vamos falar de O Cochilo de Deus. A primeira curiosidade sobre o livro é essa forma de se escrever o romance. O romance é um romance fragmentado, né? Que só aos poucos a gente vai adivinhando a correlação entre os personagens. Eles acabam, ao longo da narrativa, se entranhando. Como é que foi a narrativa, a construção dessa narrativa em 4 partes, né? Quer dizer, como é que foi? Olha, Maurício, na verdade, o romance começou a partir do tema. Eu acho que a gente pode conceber um romance pelo personagem ou por uma história que nos surge primeiro, ou então pelo tema. E esse tema presente atrás dessas vidas que se cruzam, como você colocou, ele é bem pertinente e acho que atravessa a vida de todas as pessoas, né? Em algum momento a gente se pergunta qual é o sentido da vida, o propósito de tudo isso, de onde eu vim, que criação é essa? A gente vive no Ocidente mergulhados nesse conceito cristão, né, da concepção do mundo, que é assim, e se questionando sempre o que está realmente por trás de toda essa história, qual é a verdade, de onde eu vim, para onde eu fui, para onde eu vou, essas questões que vão nos atravessando. E como eu acho que ninguém tem uma resposta plausível, né? Nem a filosofia, a psicologia, a sociologia, a antroposofia, a religião também não, eu acho que os artistas se dão esse luxo de poder também criar uma possibilidade. Então, o livro surgiu dessa forma, né? Você vê que tem esse preâmbulo, onde eu faço uma adaptação meio irônica, né, da criação do mundo, me dando essa liberdade de criar a minha versão, porque eu imagino que todas as versões são criativas, são possibilidades, e a gente não chega nem perto do que é a verdade, né? Então eu vou criando uma possibilidade do que eu imagino de forma irônica que aconteceu no início da criação. E lá a gente encontra nesse preâmbulo uma narrativa muito próxima ao Gênesis, né? Todo mundo acho que percebe essa divisão de versículos. O início, os 8 primeiros versículos são exatamente como estão no Gênesis, e daí eu vou passando. No primeiro dia, o que acontece, o segundo dia, o terceiro, falo, né, como surgiu o mal, esse invasor, a árvore da vida, o fruto como sendo, na verdade, quando o homem e a mulher experimentam esse contato com o ego, né? E Uhum. chega no sétimo dia em que Deus vai dormir. Então, a própria Bíblia fala desse repouso. Daí Agora, que vem a ideia do cochilo de Deus, né? Deus não vai apenas dormir, ele dá essa cochilada. E a ideia, só para chegar nessa fragmentação das histórias, é que enquanto ele, no momento em que ele cochila, outro dia uma pessoa falou assim, parece que ele entra em ressaca, porque na verdade no momento em que ele cochila, a gente é jogado para as histórias de vidas, para a humanidade, e essas vidas se entrelaçando com suas dificuldades, os seus sofrimentos, passando pelas dores que nós todos passando, quebrando a cabeça. Então a gente tem um personagem que sofre a solidão, o abandono, outros que sofrem a violência, né? nessa abertura, a sutileza dos termos, né? O contraponto entre criação e creação. Fala um pouco sobre essa questão. Porque dentro dessa minha liberdade poética, eu coloco que o erro todo na criação, porque se a criação é divina e é perfeita, por que somos tão imperfeitos? Essa é mais uma das perguntas para as quais a gente não tem resposta, né? Então eu brinco dizendo que, na verdade, houve um erro de tradução, porque o original, né, na origem da palavra, deveria ser criação, com E.
E como foi mal traduzido, né? Então o verbo saiu como criar e depois as suas variantes, né? Criação, criador. Então não, a origem está errada porque o verbo foi mal traduzido. E a gente tem na Bíblia que o verbo é a origem de todas as coisas. Então, se o verbo estava errado, por isso que eu dou essa minha explicação muito absurda de que se o verbo estava errado, estamos todos errados, né? Nessa origem já fomos concebidos de maneira equivocada. Mas o Moacir queria dizer que gostava muito da Bíblia por ser o livro de ficção, o melhor livro de ficção que ele já leu. Pois Então, é. Ela é estamos, criativa, viu? estamos, estamos no E mesmo é ficção patamar. histórica, é poética, tem de tudo, né? Até, Batalha, guerra, até ficção erótica. é, Está lá Salomão com seus pois cânticos. é, Bom, aí você começa a fazer painéis. A questão da linguagem desses painéis, porque cada painel desse tem uma linguagem própria, né? sim. Uma linguagem mais tensa, uma linguagem mais humorística, uma linguagem mais fluida. Também você trabalhou várias modalidades ou tonalidades narrativas. Por que isso? Vários estilos, meio para combinar com o personagem, né? Que se aproximasse do personagem. A gente vai ver que, na verdade, é interessante você ter usado esse termo painéis, né? Porque são basicamente isso mesmo. São 5 blocos de histórias que aparecem em par. Cada história a gente tem o ponto de vista de um personagem da história e na segunda o outro ponto de vista, e esses personagens que aparecem em par nos 5 blocos de histórias, eles vão se encontrando ao longo da narrativa. Então é um texto que vai sendo construído pelo leitor, pela leitora, conforme vai lendo, ele vai percebendo, né, esse andamento, esse desfecho. Mas a gente tem, por exemplo, numa das histórias, né, o personagem é o próprio Simão Bolívar enquanto estátua. Então eu coloco, né, nesse personagem uma linguagem mais pomposa, mais rebuscada, um pouco filosófica, porque aquela estátua está filosofando no meio daquela praça conturbada. Depois a gente tem um romancista que se aproxima muito dessa linguagem clichê, né, desses romances de folhetim. Então, todo aquele trecho chega muito próximo a isso. Depois a gente tem também uma personagem que gosta muito de pintura, então ela tem uma visão um pouco mais poética da vida, ela fala com outra, porque ela tem uma percepção, um outro olhar. Então, eu acho que a linguagem foi se adaptando conforme os personagens de cada trecho, de cada bloco. Por isso essa necessidade dessas várias linguagens, né? Acaba que todas as narrativas, ela não é que ela seja ponteada, mas ela digamos assim, conduzida para o personagem do escritor, né? Quer dizer, acaba que o criador é que é o privilegiado de todas essas histórias, né? Quer dizer, também como é isso, né? Você sai um pouco do criador para o criador. Também, porque eu não tenho a história real verdadeira, né? Eu coloco no criador aquilo que é perfeito, tá próximo, muito ligado à verdade. E a minha é uma suposição também, né? E o personagem que você fala do escritor é no último, o narrador, né? Que ele aparece como desfecho aqui de todas as histórias, que são histórias, como eu disse, vão trazendo os dramas e os sofrimentos humanos que vão se cruzando, né, ao longo. Basicamente, também a passagem do tempo, eu pego os 100 anos, os últimos 100 anos da humanidade. Então, eu vou colocando pinceladas da passagem do tempo e também o lugar, né? O espaço seria países na América Latina. Essas personagens vão se cruzando na América Latina e ao longo dos últimos 100 anos. E há o personagem final que aparece, que na verdade eu coloco como o narrador, mas ele é aquele elemento que está observando todas as histórias, né? O leitor atento, ele vai perceber que tem um elemento que aparece sempre no momento fatalista da história, que é o cão, o cachorro,
que é para justificar a presença do mal, né? O mal atravessando o tempo, atravessando a localização, e desde a criação, a presença do mal atravessando a humanidade também. E esse cão sempre aparece no momento em que uma desgraça, um acidente, uma perda ou uma violência vai acontecer, ele aparece observando com um certo sarcasmo para essa situação humana. E no final ele se revela aqui, né, como narrador. Eu estava presente ao longo de todo esse momento da história da humanidade, observando os seres humanos e me divertindo com as atrapalhadas desses seres humanos, né? Porque foram totalmente, enquanto Deus cochilava, a humanidade, inclusive no final do preâmbulo, eu falo, né, que Deus cochilou e daí foi a festa, né? Deus foi cochilar e os seres humanos começaram a brincar no mundo e fazendo suas atrapalhadas todas aqui. Não, e parece que o próprio mal, ele não, digamos assim, carece de ação, né? Carece de atividade. Porque os próprios personagens, eles vão se entranhando numa espécie de ambiente, não é maléfico nem maligno, né? Mas num ambiente, digamos assim, pouco sacro. Vamos usar essa expressão, né? Quer dizer, o mal nem precisa se revelar, ou pelo menos atuar, porque a própria humanidade já constrói o seu ambiente sem essa a sacralidade que o Criador ou o Criador tenta impor, né, na sua obra, né? É. Há um pouco esse diálogo também, não é? E o mal aparece aí também como uma suposição, porque é outras das grandes questões, né? A origem do mal, por que o mal está tão presente nas nossas ações, nas nossas vidas, né? Mas ele aparece aí como esse observador, né? Eu, como você disse, eu não preciso fazer grandes coisas, não. Já os seres humanos já são atrapalhados o suficiente para fazerem as suas, né? Então, ele aparece como observador, mas é aquele observador sarcástico, né? Ele realmente está presente, então a gente vê o cão tendo reações humanas em alguns momentos em que uma fatalidade, né, vai acontecer na história. E como é que está a repercussão do livro assim? O livro ele foi lançado no final do ano passado, salvo engano, né? Como é que está essa repercussão? Como é que está sendo a leitura desse livro? O que tem sido bacana, Maurício, ele foi adotado em vários clubes de leitura, sabe? No primeiro semestre eu participei e as pessoas me convidaram para participar de debates, né, a partir da leitura, e isso é muito fascinante, assim, porque o clube de leitura a pessoa adquire, lê e quer conversar, e a partir da conversa e das trocas, como é um livro que vai sendo construído ao pouco, e exige uma leitura muito atenta para você perceber, né, essas entradas e saídas dos personagens, um nas vidas dos outros. Então, na discussão do clube de leitura, as coisas vão vindo e vão trazendo insights, né, reflexões, porque tem um tema acompanhando por trás das histórias. E isso tem sido muito bacana, porque clube de leitura é fascinante. Além de provocar debates inteligentes, interessantes, as pessoas divulgam depois também, né? E isso tem sido assim muito prazeroso, enquanto autora, poder escutar a leitura das outras pessoas, que às vezes me surpreende, inclusive a leitura que não é a minha. Né, me surpreende por trazer coisas muito válidas e ricas a partir do texto que foi escrito. Então, essa divulgação do boca a boca tem sido fundamental e muito bacana para o livro. A atividade do escritor já não é tão solitária, né? Porque os clubes de leituras têm trazido realmente essa repercussão do público mais próximo, de uma maneira, É, né, que a gente não tinha. Tinha, claro, a leitura dos críticos, mas não dessa do público mesmo, né? E é uma coisa muito interessante, né? Mas alguma dessas histórias tem lhe surpreendido? Alguma dessas leituras? Você disse que tem lhe surpreendido. Como tem lhe surpreendido? tem me surpreendido bastante, inclusive, o fato das pessoas gostarem muito do personagem do Simão Bolívar, sabe? O fato da estátua, ah, se perceber viva num corpo de estátua
que ainda tem a vitalidade cerebral, intelectual, e está lá no meio de uma praça depois de anos, né, vivenciando aquela derrocada daquela praça, os turistas passando, ninguém sabe quem é Simão Bolívar, né, que foi um conquistador, e as pessoas sentirem até uma certa compaixão por essa estátua, sabe? Entenderem os pensamentos, as reflexões que ela traz para o texto. E me surpreende, porque é um personagem um pouco mais naturalmente rígido, né? E ele entra em contraposição, né, nesse par de histórias com a menina, que é tanto o primeiro texto é a Adelita e o Libertador, e o segundo é o Libertador e a Adelita. Então, são dois personagens totalmente antagônicos, né? Uma criança passeando com a avó na praça tentando interagir com as coisas da praça, uma criança que quer ser um pássaro porque ela vê as pombas, ela gostaria de voar, ela quer ser livre, né? Ela tem essa liberdade, esse ímpeto próprio da criança, se contrapondo com uma estátua rígida. E as pessoas se afinam, têm uma proximidade com a estátua, inclusive. Eu acho isso bem interessante nas discussões. E é bem interessante ver as leituras, as pessoas construindo e sentindo e um retorno que eu recebo que para mim me deixa bem feliz, é sentindo que elas são participantes, elas escrevem essa história conforme estão lendo, porque a história não é dada de bandeja, né? Então o leitor tem que ir construindo e pescando e percebendo e amarrando. Então as pessoas sentem também co-escritoras, né? E eu acho que isso tem sido bem um retorno bem bacana. Ela não consegue ser pássaro, mas ela se torna bruxa depois, né? Há uma certa magia nisso, né? Agora, É. o exercício da escrita, né? Você tem tido a experiência de fazer residências literárias e tal, essa coisa da imersão. Como é isso? Como é que você sente essa necessidade de uma imersão para trabalhar um texto? Eu sinto muita necessidade de escrever, sabe, Maurício? Mas assim, eu sou editora também, tenho uma vida assim próxima do ambiente literário, do mundo dos livros, mas também preciso trabalhar dentro dessa rotina de editora, que é uma rotina que exige bastante. E eu vou tentando inserir no dia a dia o hábito de escrever. Já estou agora. Eu comecei na última residência literária em julho um novo romance e tenho tentado praticar, né, a escrita e escrevendo todos os dias. Inclusive, comecei também a produzir mais poesia e tudo mais. Mas o fato de me ausentar, de dar uma parada real, né, um projeto de uma semana, de 10 dias, num lugar específico, longe da rotina do trabalho, a gente abre espaço mental, inclusive, sabe? Eu acho que as coisas vão chegando, né? Nesse espaço a gente se permite estar mais disponível para o pro processo de escrita, então as histórias são mais bem formuladas. Nessa última residência, eu cheguei com um projeto na minha cabeça, assim. A história estava praticamente pronta na minha cabeça, eu ia começar a escrever. Chega lá, algo que eu não tinha em absoluto concebido, pensado, nem de longe, me veio. E eu comecei então a fazer pesquisa, a trabalhar dentro dessa outra possibilidade. Eu não sei se eu estivesse escrevendo na minha rotina, nos espaços, né, nas pequenas janelas que eu vou tendo ao longo da semana, se eu conseguiria ter pensado, né, nessa outra proposta de livro, né, nessa outra possibilidade para o mesmo texto, sabe? Então, eu acho fundamental, para mim, é fundamental esporadicamente poder me afastar, conceber, voltar, continuar executando, me afastar, e eu já percebi que esse movimento é possível de se fazer. E necessário, né? Agora, E nesse me parece que esse novo romance é uma obra de maior fôlego, que vai lhe pedir, inclusive, mais pesquisas. Me parece muito isso, pelo que a gente já conversou antes. Ah, já dá para falar um pouco sobre esse livro ou ainda é muito cedo? Eu acho que esse que eu comecei em julho ainda é cedo, mas eu já finalizei
um outro no ano passado, finalizei, eu tinha colocado a meta para tentar terminar em dezembro e terminei no dia 31 de dezembro do ano passado. E agora, né, Maurício, a gente termina um livro e depois é o mesmo tempo que levou para escrever, é o tempo para refazer tudo que escreveu, né? Então eu fiquei assim, 6, 7 meses, lapidando, reescrevendo, repensando, deixando na gaveta também um tempo e tirando. Então, esse outro que eu terminei, eu posso falar um pouco mais. Ele se chama também sobre o joio. Essa questão religiosa sempre perpassa um pouco os meus textos, né? Eu acho que ela traz temas que me inquietam muito, que, que fazem um pouco parte da minha história, mas sempre não como uma história em que eu abracei, né? Mas uma história assim que eu contesto, né? Contestei sempre. Então, sempre vem temas ligados à religião. E esse é também sobre o joio, o título mesmo já fala, né? Então, se é também sobre o joio, tem um aspecto do trigo. E aqui a gente vai trabalhar, então, com essa presença, como a religião cristalizou essa dicotomia, trigo bem, joio mal, né? E eu vou trazer essas duas dimensões para dentro do ser humano dentro de uma atmosfera de uma família que trabalha no campo. Eles são lavradores e cuidam de plantação de trigo. E o pai, né, ele é um analfabeto e ele vai lidar muito com a terra e vai aprender da terra muitos ensinamentos que ele tenta levar para filhos, dois filhos gêmeos. E tem uma terceira menina que nasceu com uma série de deformidades por causa da talidomida, né, na década de 60 e tudo mais. E em um certo momento, uma tragédia vai acontecer para essa família. E um outro lado de cada um dos membros da família vai surgir a partir dessa tragédia. Então, a gente vai percebendo essa metáfora do joio e do trigo sendo costurada dentro desses personagens, a partir do campo também, das coisas que o pai traz do campo como vivência, desse paralelo. E, e a gente vai percebendo essa dinâmica do joio e do trigo acontecendo nas pessoas e sendo invertida, né? Nem aquele personagem que a gente dava como o que estava melhor construído, melhor, estava mais inteiro, de repente se mostra outra pessoa e assim vice-versa, né? Então é uma dinâmica que vai sendo construída ao longo da história. O maniqueísmo, ele não é justo. Ninguém é tão bom nem tão mal, né? Há sempre É. as duas faces, né? Ah, E é essa possibilidade que que eu trago na narrativa, é mostrar que não tem, né, como dissociar. Todos eles, todos os personagens têm a sua falha enquanto personagem. e o trabalho da editora, Raíssa? O trabalho como editora, né? Tem encontrado boas coisas, tem visto bons autores novos. Eu já sou editora, sim. Meu pai teve uma editora, ele era escritor, montou uma editora para publicar os livros que ele escrevia antigamente para a editora Vozes. E depois, em 2000, eu montei a minha própria editora, porque a editora dele foi para uma linha mais religiosa, eu busquei alguma coisa diferente, né? Que foi vendida para o Grupo Editorial Record em 2010. E de lá para cá eu venho trabalhando para o grupo como editora. Hoje eu cuido da aquisição de direitos autorais para vários selos. Cada selo editorial, a Record tem 13 selos. Cada selo tem um editor que também faz as suas aquisições, mas eu também fico de olho adquirindo livros, projetos de autores e autoras nacionais para serem publicados por algum selo dentro da editora. É um trabalho bastante fascinante, bastante exigente, né, Maurício? Porque o nosso mercado de livros, assim, está bem dinâmico, os autores estão escrevendo bastante, submetendo muita coisa, né, para apreciação, e a gente recebe muito material. Fora isso, a gente também vai atrás, buscando desenvolver projetos com novos autores. Então, é um trabalho muito dinâmico, muito interessante, mas bem exigente também.
É muito suor também. É muito suor. É isso, maravilha. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leitura. Sucesso para o seu Eu trabalho. agradeço, viu, Maurício, pelo convite. Muito obrigada a vocês todos aí da TV Senado.